Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para mais um dia, da nossa leitura e vamos dar continuidade aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, entregar a nossa vida nesse momento mais uma vez diante do Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade, para ministrar no nosso espírito, para falar conosco. Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa semana, Pai, que já se iniciou hoje. E que nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, o Senhor tem estado conosco todo o tempo. Temos esta convicção e essa certeza, Pai, pela paz, pela tranquilidade, pela alegria que nós sentimos em tudo que fazemos, onde nós estamos, Pai. Sentimos essa paz que só provém do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa caminhada que o Senhor tem nos levado, pelos testemunhos interiores que sabemos que estamos fazendo a coisa certa no momento certo, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo direcionamento que o Senhor tem nos dado todos os dias na nossa vida, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos todo o tempo, porque o Senhor tem sido muito bom, muito bom. A tua bondade e a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Pai. Muito obrigada. Que o Espírito Santo nesse momento tenha liberdade para ficar aqui comigo e me ensinar e me dirigir, Senhor, nessa leitura, para que possamos compreender e entender ainda mais os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para nos revelar na tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Vamos continuar. Hoje a gente está aqui dentro ainda do livro de Zacarias, Um livro extremamente profético, escatológico, inclusive. Fala muito sobre o final dos tempos, sobre os últimos dias, sobre tudo que vai acontecer. E a gente então está vendo Zacarias profetizar para o pessoal que está voltando da Babilônia, para os exilados que estão voltando ali. Ele é o profeta daquele momento e ao mesmo tempo ele está profetizando coisas sobre o tempo do fim. Então a gente vê esse misto, entre o retorno do exílio, essa volta que Deus nos permite, e isso tem a ver. Agora me veio aqui à mente, deixa eu aproveitar e compartilhar aqui com vocês. No tempo do fim, na grande tribulação, nós vamos ter uma grande dispersão, do povo em geral, mas principalmente de Israel. Por quê? Porque o anticristo nos primeiros 3 anos, nos 3 anos e meio, ele vai fazer paz, ele vai fazer tranquilidade sobre a terra, mas a partir dos 3 anos e meio, ele vai se revelar, então, de forma clara e objetiva para toda a terra, e os cristãos e os judeus vão começar a sofrer uma represária muito grande, muito forte, a ponto de realmente, se derem testemunho de que são cristãos ou judeus, vão morrer. Então a gente sabe que essa perseguição ela vai ser muito forte nos últimos 3 anos e meio para a volta de Jesus. E isso fala desse tempo de opressão, de exílio, de dispersão, de estar longe da terra, ao mesmo tempo que Israel vai estar retornando para sua terra natal durante os 3 anos e meio, os primeiros, depois há toda essa perseguição e morte. Então a gente tem esse contexto de ir fora e ao mesmo tempo voltar para sua terra e tentar reconstruir todas as coisas. E aí sim Jesus volta. Então a gente tem esses 2 contextos muito claros aqui, mesmo no tempo da Pérsia, da Babilônia, e por isso que Zacarias está profetizando também sobre o tempo do fim, porque tem esse misto, Não sei se eu consegui fazer vocês compreenderem, mas se a gente olhar essa tipologia do que está acontecendo aqui no tempo de Zacarias e olharmos o que vai acontecer no tempo do fim, há um paralelo muito, muito fino aqui, que a gente pode identificar. Mas vamos continuar meditando e assim o Espírito Santo vai continuar nos ensinando. Zacarias capítulo 7 agora, gente. A gente começa em Zacarias 7, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos?
Então o Senhor dos Exércitos me falou. Continuando aí, então Zacarias 7. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que os faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e o Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Então, Zacarias capítulo 7 fala do povo questionando, né, os sacerdotes e os profetas ali naquele momento, no caso Ageu e Zacarias, sobre a questão do jejum. Era uma época em que eles costumavam a jejuar. E o Senhor está dizendo que mesmo lá no exílio, quando eles jejuavam, quando eles buscavam o Senhor através do jejum, no quinto e no sétimo mês, né, tá falando ali na palavra, não era ao Senhor que eles faziam isso. Era para buscar os benefícios que eles precisavam, né, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Então, mais uma vez, o Senhor prova para nós com essa palavra de Zacarias de que Deus nunca buscou do seu povo nenhum tipo de sacrifício. Lá no início da nossa leitura, esse texto foi claro para nós, né? Deus nunca buscou sacrifícios, Deus nunca quis que seu povo precisasse fazer sacrifícios de forma alguma, nem muito menos jejuar. O Senhor queria que somente o seu povo obedecesse. A obediência era o princípio, era o temor do Senhor, né? A palavra fala. Então, a obediência seria suficiente para que eles tivessem comunhão com Deus, para que eles nunca se afastassem do Senhor, para que eles nunca tivessem nenhum tipo de guerra, para que eles não sofressem nenhum tipo de opressão, para que eles nunca fossem escravos de ninguém. Então o Senhor havia liberado uma palavra de promessa de que debaixo da obediência eles não temiam nenhum mal e não teriam nenhum mal sobre eles. Mas o povo prefere, né, não dar ouvidos, e por isso eles precisam então sacrificar, jejuar e fazer todos esses tipos de situações para buscar o favor de Deus, para buscar o perdão de Deus. É isso que o profeta Zacarias está falando aqui para nós. Zacarias capítulo 8 continua com o mesmo assunto. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúme por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários,
porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também a salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos. Também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º, do 10º mês serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Esdras 6, versículo 5. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então, Zacarias capítulo 8 fala sobre essa questão do Senhor decidir abençoar Jerusalém e Judá novamente. Quando a gente vê isso, a gente vê a própria compaixão, a graça do Senhor sendo derramada, inclusive no Velho Testamento. Porque o Senhor, ele, da mesma forma que a palavra diz que ele se irou, ele rejeitou, ele virou as costas para o seu povo, quando ele libera uma palavra de que ele vai vir em auxílio, ele vai redimir, ele vai remir, ele vai salvar, ele faz. E as promessas que existem sobre Israel, sobre esse povo, são eternas. Não existe revogação. O que o Senhor faz quando ele leva para o exílio, quando ele traz a guerra, quando ele traz a matança, é trazer juízo sobre o pecado. Então, nada mais é do que Deus mostrando que haverá juízo sobre qualquer um, seja judeu, seja gentil, seja cristão, seja aquele que profere o nome do Senhor, mas não obedece. O Senhor vai trazer juízo, não haverá misericórdia no tempo do julgamento, não haverá misericórdia no tempo do fim. Quando Jesus voltar, toda a impiedade será então julgada. E o Senhor vai começar da sua casa, então vai começar por Israel e vai começar pela casa de Deus, né? Pelos cristãos, por aqueles que proferem Jesus como o Senhor das suas vidas. Então, se nós formos encontrados debaixo de iniquidade, debaixo de pecado, infelizmente, sofreremos os danos da morte eterna. Então é disso que Deus está falando. E o templo, então, é terminado no finalzinho aqui O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, no 6º ano eles terminam, e aí nós vamos ver o que vai começar a acontecer a partir desse momento, com o término da construção do templo do Senhor novamente em Jerusalém. A restauração, então, é o título aqui para nós. Nós estamos por volta do ano 400 antes de Cristo, e a gente vai ver aqui, ou aproximadamente 516, né, eles falam aqui, na verdade, perdão, do ano 516 ao ano 400, é o tempo que a gente vai ver agora dessa leitura. Perdão, eu errei aqui. Do ano 516 até o ano 400, é o que a gente vai ler aqui. Então, nós estamos em abril de 516 e vai haver, então, a dedicação do templo, a entrega, né, desse templo construído.
Esdras, capítulo 6, versículo 15. Do 15, depois 16, 17 e 18. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Então, a gente vai ver agora a celebração da Páscoa, né? Eles estão exatamente... o templo é terminado exatamente na época em que eles deveriam celebrar a Páscoa. A celebração da Páscoa. Então, nós estamos aqui entre o dia 14 e o dia 21 de abril de 516. É aquela semana dos pães asmos. Esdras capítulo 6, versículo 19 ao 22. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes, os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos, gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento. O coração do rei da Síria, pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Então, nesse momento, a gente tem a celebração da Páscoa justamente no tempo certo. Eles conseguiram reconstruir o templo e estava exatamente no primeiro mês, que é o mês de Nissan, e exatamente no início do mês que eles então deveriam contar os 14 dias e iniciar aqui a comemoração da Páscoa. Nós vamos ler alguns salmos que falam sobre essa festa, sobre essa celebração que eles fazem nesse momento. Então, vão ser os textos de hoje. Agora entram os salmos. Salmo 146. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Salmo 111. Aleluia. Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre.
Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Salmo 113. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tinha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal para nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Essa palavra aleluia, principalmente nos salmos, ela tem uma conotação de júbilo, de alegria, de exaltação, de aclamação ao Senhor, né? Deus é jubilado, né? Há um júbilo nos lábios de Israel nesse momento, porque eles voltam do exílio, porque eles estão em Jerusalém novamente. Eles conseguem reconstruir os muros e reconstruir o templo. Na verdade, os muros vai entrar com Neemias ainda, mas eles conseguem reconstruir o templo, colocar os alicerces, fazer essa construção, voltar a adorar o Senhor, né? Entregando ofertas ali no altar, tendo sacerdotes e levitas no serviço agora, novamente diante do Senhor. O povo volta para a sua terra e começa a reconstruir a sua vida. Deus está nesse lugar. Nós vamos perceber que a presença de Deus vai ser nítida novamente com o seu povo, porque Deus tem prazer
de estar com o seu povo. E aí o salmista, ele faz todos esses salmos, né? A gente não tem a exatidão de quem escreve, mas muito provavelmente aquele povo faz salmos, Asaf, Gedutum, o próprio Davi pode ter sido o compositor de algum desses salmos, e eles nesse momento recitam então depois da construção do templo. Então a gente tem alguém que se regozija, se alegra, porque Deus foi misericordioso e compassivo. Todos esses salmos têm a mesma ideia, né? Desse Deus que me salva, desse Deus que me resgata, desse Deus que me leva de novo à prosperidade, desse Deus que é fiel nas suas promessas, nesse Deus que é generoso, nesse Deus que é compassivo, né? Nesse Deus que ouve a súplica do seu povo, né? Que livra da morte, que os ímpios vão ter o seu castigo no final de todas as coisas, aqueles que tramavam a nossa morte, o Senhor vai trazer justiça sobre todos eles. Então, assim, são salmos de exaltação. Quer exaltar o Senhor nas suas orações, no seu louvor? Leia salmos como esse. Eles exaltam o Senhor em todo o tempo, e esse aleluia, no início e no final, fala desse júbilo, fala dessa exaltação, né? Aleluia é uma palavra de louvor, de gratidão, de exaltação a Deus mesmo, né? Então, uma palavra universal, inclusive. Aleluia é aleluia em qualquer lugar do mundo, seja em inglês, seja em hebraico, seja em italiano, seja em espanhol. Aleluia é aleluia em qualquer língua. Não existe uma forma de falar aleluia em cada idioma. Aleluia é aleluia em todos os idiomas da terra. Uma curiosidade para nós, né? Então, a gente termina aqui. Amanhã a gente continua aí dentro ainda do livro de Zacarias. A gente tem ainda Zacarias 9, 10, 11, 12. Provavelmente amanhã a gente vai ler esses textos. E aí sim a gente entra depois no livro de Esther em seguida, tá bom? Então, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta. Medite nesses salmos, leia, recite, ore esses salmos, agradeça ao Senhor mesmo, né? No momento que você quiser exaltar, pegue um texto como esse, leia em voz alta, exaltando ao Senhor, cantando ao Senhor com júbilo. Com certeza é uma oração cheia de gratidão. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.